Nessa aula você vai aprender como usar os módulos nativos do Node.js. Além disso, eu vou te dar um bônus ensinando como evitar de ficar iniciando toda vez o seu código com npm start. Para isso, eu vou te ensinar, a instalar e usar o NodeMon. Antes de começar, recapitulando, na aula anterior, a gente viu como usar módulos de terceiros vindos lá do npm. Então, a gente usou, por exemplo, o Moment.js, que é um módulo remoto, externo, criado por outros desenvolvedores para manipulação de datas. Então, nessa aula você entendeu, como instalar um novo módulo, usando o npm install, por exemplo, e depois, usando o require, já usar esse módulo, no nosso exemplo lá, o Moment.js. A gente aprendeu também na aula anterior como criar os módulos locais. Então, a gente mesmo criar uma calculadora com as funções de somar e subtrair. Nessa aula aqui, você vai aprender como usar os módulos nativos. Então, o Node.js ele já vem com vários módulos que facilitam muito a vida do desenvolvedor. Existem muitos módulos e eu confesso para você que eu nunca usei todos, não. Eu sempre usei alguns principais que eu vou apenas mencionar aqui, te mostrar alguns exemplos, mas o principal é que eu vou te ensinar como aprender a usar esses módulos através da documentação oficial do Node.js. Então, entre os principais módulos, a gente tem esse módulo OS aqui, que seria um módulo que traz informações sobre o sistema operacional, onde está rodando aquele código do Node.js. A gente tem aí o FS, que é um módulo de File System. Então, dá para ler toda a estrutura de diretório de determinada pasta. Dá para você criar arquivos, criar diretórios, listar diretórios. É um módulo aí muito útil e que tem tudo que você precisa para manipulação de arquivos. Tem aí o módulo Path, que ele trabalha a manipulação de caminhos de arquivos. Tem o HTTP, que ele permite que você crie um servidor web para aceitar requisições externas, através do navegador, por exemplo. Então, com esse módulo aqui, você consegue criar páginas da mesma forma que você usa o PHP, o Ruby, essas linguagens de servidor web. Então, dentro desse módulo HTTP aqui, que tudo torna-se possível, você criar um servidor web que recebe requisições. A gente tem aí também o módulo Readline, que ele permite que você crie programas de linha de comando. É um módulo bem interessante. E temos muito mais. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui e já te mostrar a documentação também, para você entender e ver que é muito fácil aprender a usar esses módulos. Então, a gente tem aqui a documentação oficial do Node.js. Então, nodejs.org/api. E aqui nesse menu esquerdo, lateral esquerda aqui, você tem os diversos módulos, como o HTTP, que eu falei, o OS, o Path, entre outros vários módulos. Eu recomendo que você realmente navegue aqui por essa documentação para você entender todo o potencial do Node.js. Mesmo que você, na prática, vai usar somente parte disso, desse conteúdo todo. Mas é importante você navegar só para entender e conhecer as possibilidades. Então, nesse módulo OS aqui, por exemplo, eu consigo pegar o número de CPUs. Então, o número de processadores que o computador tem. Então, vamos usar esse módulo OS aqui, que é bem simples. Então, eu vou vir aqui no nosso index.js. Vou apagar e vou criar uma constante OS que recebe o require OS. Só isso que eu preciso fazer. E perceba que eu não precisei rodar npm install porque já é um módulo que vem junto com o Node. Então não tem necessidade de instalar. E aqui eu já posso usar um console log aqui chamando OS CPUs, por exemplo. Então CPUs. Digitar aqui npm start e veja que ele já listou as minhas CPUs aqui. Então ele está falando que tem aqui Intel Core i5 de 2.3 GHz. Então ele inclusive listou os vários processadores que esse computador tem, beleza? Continuando, a gente poderia ver outro método aqui, como, deixa eu ver, UserInfo, que é bem legal. Ele traz informação sobre o usuário local, Então vamos usar aqui UserInfo. Perceba que toda vez eu preciso sempre rodar npm start. Digitei errado aqui. npm start.
e vai mostrar aqui o nome do usuário, né? Que eu estou logado aqui nesse computador, ao meu diretório de home desse usuário aqui. Então esses são alguns exemplos. Para eu evitar, né, que eu sempre fique digitando aqui, escrevendo, executando o comando npm start, existe um módulo, um pacote, né, chamado nodemon, né, no caso, que vem de daemon para deixar sempre rodando, né? E ele permite que eu, ao invés de rodar lá node e o nome do arquivo index.js, eu execute nodemon e o nome do arquivo. Então vou instalar aqui para você entender o que vai ser feito aqui. Então vou instalar aqui. Terminou a instalação. Aqui no meu pack de JSON, ao invés de digitar node index, eu vou digitar nodemon. Vou salvar. E agora quando eu usar npm start, veja que esse arquivo vai ser executado o tempo todo. Então se eu mudar esse arquivo aqui, para usar outro método qualquer aqui, vamos usar homedir. Eu posso salvar e ele já mostrou a informação aqui. Então é uma forma para você facilitar, né, para não ter que ficar executando aquele comando toda hora, né? E você pode testar mais coisas, né, nesse arquivo aqui. Caso você não queira instalar, igual eu instalei, né, o nodemon, existe uma forma nas versões mais novas do npm que ele permite que você use npx e já digite direto aqui o nome do pacote. Então, caso esse pacote não exista localmente, né, na sua máquina, ele vai fazer uma cópia temporária e vai executar isso aqui. Então, npx é uma opção caso você não queira ficar instalando muitos pacotes, né, no seu computador, de forma global. Então, se eu usar aqui, npm start, então agora já está rodando. Então eu mostrei para você, né, como usar o módulo nativo OS, que traz informações do sistema operacional. Voltando aqui na documentação, a gente tem muitos outros módulos, né? Então a gente tem o módulo File System aqui, que na documentação você consegue rapidamente, né, descobrir como usar esse módulo. Então basta você, né, dar um require no FS. E aqui na documentação tem vários exemplos de código. Então, caso você não entenda inglês, você pode clicar, estiver usando o Chrome, né? Você pode clicar com o direito do mouse e traduzir, né, para português. Aqui para mim só tem a opção em inglês, que minha máquina está toda em inglês. Mas na sua máquina deve aparecer a opção traduzir para português aí. Então não é o foco dessa aula aqui, né, ensinar a usar todos os módulos, seria até inviável, né, porque é muita coisa, mas pela documentação você consegue fazer os seus próprios testes e usar, por exemplo, o FS para abrir um arquivo TXT, tá vendo? Imprimir o que tem lá dentro. Então eu recomendo fortemente que você navegue pela documentação aí, tenta usar, né, os diversos módulos que tem disponível. Tem uma outra referência muito boa também do W3 Schools, que lá dentro tem um pequeno curso, né, de Node.js, com uma referência bem legal também desses módulos. Então ele mostra como usar o módulo HTTP, por exemplo, para criar um servidor web, como usar o file system, né, para ler um arquivo, abrir, tá vendo? Ler arquivos. Então é outra referência aí para você praticar e brincar um pouco aí com esses módulos. Beleza? Além do file system, tem aqui na documentação o path que eu falei anteriormente, tem o HTTP, tem o readline e tem aqui aquela referência. Então, vamos testar esse readline, por exemplo. Ele pega a informação do usuário através da linha de comando. Para te falar a verdade, eu nem nunca usei esse comando, eu vou aprender a usar aqui agora. Então, a gente declara lá, né, uma constante readline. Então, vou voltar aqui no meu código. E eu posso criar aqui, né, uma interface. Vamos copiar esse código todo aqui. Vamos colocar aqui, trocar essa pergunta. Qual o seu nome? Trocar aqui para resposta.
colocar aqui olá e o nome da pessoa. Resposta. Então esse readline, aqui você está declarando a constante, né? Que você não precisa instalar o readline, que ele já é nativo. Você precisa criar uma interface aqui, definindo, né, o input e output. E com esse comando aqui, ele vai mostrar uma mensagem com input para você preencher. Então, já que eu estou usando o NoDaemon, né, perceba que quando eu salvei o arquivo, ele já fez a pergunta aqui. Então, qual o seu nome? Vou colocar Arley. Olá, Arley. Tá vendo? Bem legal. Então, aqui com o readline você já tem aí uma forma de criar pequenos programas de linha de comando. Então, você pode pegar, né, valores numéricos, por exemplo, e criar uma pequena calculadora. Pode fazer, né, um pequeno questionário. À medida que que o usuário vai respondendo, você vai tomando decisões. Então, é uma opção legal desse módulo readline aí, que eu recomendo fortemente que você teste também. Beleza? Deixa eu só alterar aqui. Tá vendo que o salvo ele já pede de novo aqui. Então, qual é o seu nome? Roberto. Aí ele fala, olá, Roberto. Então, era isso que eu tinha para trazer nessa aula, de mostrar, né, como usar os módulos nativos do Node.js, como ler a documentação para ter condições de começar a usar esses módulos. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Grande abraço, até mais e tchau.